Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo, onde eu, Litsa Aone, advogada e ativista, e eu, Cíntia Valadão, médica especializada em psiquiatria e medicina do canabinoide, trazemos informação sem tabu sobre a planta. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Samuel Gonçalves, que é um advogado renomadíssimo, inclusive é meu sócio no escritório, a gente trabalha junto nas causas de cannabis ao redor do Brasil, que hoje os processos são todos online. Nós temos vários casos aqui no Espírito Santo e em outros estados também. E ele é advogado especialista em direito processual. O cara manja muito, então a gente trouxe ele aqui hoje para trocar umas ideias sobre esse trabalho de pioneirismo que a gente vem realizando aqui no Espírito Santo, principalmente. Em outros estados isso já acontecia, aqui acabava acontecendo com advogados de fora atenderem os clientes daqui nesse sentido. E a gente vem fazendo esse trabalho e hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história a partir da perspectiva dele. Seja bem-vindo, Samuel. Prazer a todos. Então, primeiramente, nós gostaríamos de saber como que começou a sua história com a cannabis. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o meu envolvimento, né, com a cannabis propriamente dita não veio como a maioria, né, de movimentos populares ou de determinados grupos, né. Em regra, geralmente as pessoas que estão no mundo, nesse conteúdo da cannabis, elas vêm mais de movimentos sociais, vêm de grupos associativos, vêm de rodas sociais mesmo de grupos. No meu caso, foi uma questão estritamente jurídica mesmo, em primeiro lugar. Eu comecei a perceber que, de fato, a cannabis ela proporcionava um benefício para as pessoas, de um modo geral, sobretudo na área da saúde, e nesse sentido, eu comecei mesmo a perceber uma desconstrução desse imaginário coletivo que existe de estigma em relação à cannabis, de estereótipo daquele que está em uso da cannabis, e, na verdade, comecei a perceber que o movimento da cannabis em si envolve vários direitos fundamentais. Direitos fundamentais, obviamente, de índole constitucional, previsto na Constituição, e nesse sentido, juntamente com a Litsa, que já era estudiosa na área da cannabis, principalmente na área de fisiologia da planta e etc., nós começamos a enxergar alguma perspectiva de propiciar aí para certos pacientes o acesso da cannabis de uma forma humanizada, de uma forma que não atentasse contra a lei, mas observasse a lei e, ao mesmo tempo, garantisse essa proteção de direitos fundamentais dessas pessoas. E nesse sentido, nós começamos a enxergar a viabilidade aí de impetração de habeas corpus, visando afastar aí a criminalização, a persecução penal em razão do crime de tráfico e contrabando das pessoas que eventualmente estão portando a cannabis, portando os óleos ou os substratos da cannabis para uso próprio, para uso pessoal. E nós sabemos que no Brasil, né, nós temos uma legislação bem rígida com relação ao tráfico de drogas, com relação à política de drogas em geral. Nós temos uma cultura absolutamente proibicionista nesse sentido, e nós temos uma persecução penal severa com relação às pessoas, e não só. Na verdade, a lei de drogas, né, ela não traz uma diferenciação objetiva do que é um usuário e do que é um traficante, propriamente dito. E isso leva o Estado a cometer diversas arbitrariedades, tanto pelos agentes de segurança pública, e às vezes não só, né, mas os agentes estatais em um modo geral. Às vezes também pelo judiciário, em certa medida, não analisar os casos assim como deveria, e muitas pessoas que, na verdade, não são traficantes, não preenchem ali a tipicidade penal de tráfico, todos os elementos fáticos de incidência da norma, do verbo penal incriminador, acabam respondendo como se traficantes fossem tão somente por uma quantidade da droga, mas sem outros fatores, dissociado ali de outros fatores que, na verdade, não o enquadrariam como traficantes. Nós temos casos de pessoas, por exemplo, que, em razão de estar com 2 cigarros de maconha, ficaram presos por 11 meses, tendo habeas corpus concedidos apenas nas instâncias superiores. Então, assim, nós vemos que existe, sim, um arbítrio estatal, um abuso, e não só essa falta de critério para diferenciar usuário e traficante. E, nesse sentido, nós, voltando àquilo que eu havia falado de início, nós enxergamos a viabilidade de buscar a proteção, né, de pacientes que utilizam a cannabis para fins medicinais, né, para fins próprios, porque isso
está dentro da seara do direito fundamental à saúde do indivíduo. E não só do direito fundamental, mas também da intervenção mínima do direito penal, na medida em que um cidadão ele não pode ser penalizado, criminalizado, pelo um crime de tráfico de drogas, sobretudo quando não há uma situação de mercância, sobretudo quando não há um repasse para terceiros e quando não há ligação alguma com um tipo de narcotráfico ou com crime organizado, mas tão somente para fins individuais. Então, é a tutela, em primeiro lugar, do direito de locomoção, que é um direito fundamental, que é a liberdade ambulatorial prevista no artigo 5º da Constituição, como também o direito à saúde. Então, são dois direitos fundamentais, né, que estão aí visando ser salvaguardado para esses pacientes que estão na busca aí dos seus tratamentos medicinais. Então, a minha história com a cannabis, ela começou a partir daí. Nós tivemos, até onde se sabe, né, eu e a minha sócia Litsa, a doutora Litsa, fomos, acredito eu, né, os primeiros no Espírito Santo que tivemos um habeas corpus na Justiça Federal de Vitória, sendo concedido para afastar a persecução penal, tirar a tipicidade material do crime de tráfico, né, em razão do manejo das substâncias de cannabis, em razão da extração dos princípios ativos, do uso e do transporte, e também não ser criminalizado pelo crime de contrabando em razão da importação de sementes. Então, nós tivemos o nosso primeiro caso no Espírito Santo nessa época. Nessa época, ainda acredito que isso deva ter uns 3 ou 4 anos atrás, e na verdade, não era uma situação muito delicada, porque nós não tínhamos parâmetro jurisprudencial, parâmetro de decisão judicial aqui no Estado que amparasse a nossa pretensão. Então, era meio um tiro no escuro. Não um tiro no escuro no sentido de não saber o que está fazendo, porque a tese de direito penal era muito sólida, a comprovação do estado do paciente era muito sólida, mas a gente não sabe o que está no imaginário do juiz, a gente não sabe o que o juiz vai entender sobre aquela circunstância de fato que está sendo posta ali para ele decidir, principalmente quando não há parâmetros. Então, assim, é compreensível, né, que o magistrado, quando pegue um caso desse para realizar análise, tenha certa insegurança de decidir. Porque, veja, não é apenas o direito da liberdade de locomoção do paciente, o direito à saúde. Por outro lado, nós também temos o direito da segurança pública, o direito do Estado em reprimir a repressão do tráfico de drogas, em reprimir o narcotráfico, é a segurança pública. A questão das drogas também está envolta aí nos tratados internacionais em que o Brasil é signatário. Então, existe essa colisão de direitos, né? Na verdade, de um lado, você tem o direito fundamental do paciente, né, de não ser criminalizado, de não ser preso em flagrante. Direito à saúde, direito à vida. O direito à saúde, o direito à vida. E, por outro lado, nós também temos o direito do Estado, que está envolto ali na segurança pública. O Estado também tem que garantir a segurança pública. O Estado também tem que combater o tráfico de drogas. Então, assim, no imaginário do juiz, né, isso aqui eu não estou fazendo um juízo de valor sobre o que o juiz pensa, se está certo ou errado, mas o juízo tem uma insegurança de decidir. Então, quando nós levamos uma pretensão em juízo de um paciente, nós temos que delimitar bem o quadro probatório, o quadro de estado de saúde do paciente, as provas que ele está apresentando no sentido de comprovar as suas enfermidades e comprovar, dizer, magistrado, aqui não se trata de um caso onde envolve um tráfico de drogas. Aqui não se trata de um caso onde você tem uma mercantilização da droga. Não é disso que se trata, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um paciente que utiliza uma substância que, tudo bem, tem certa proibição pelas normas vigentes, mas que ele não pode ser criminalizado, porque ele não tem dolo finalístico, vontade conscientemente dirigida para praticar um crime. Ele não vulnera o bem jurídico tutelado pela lei de drogas, que é a saúde pública. Pelo contrário, ele promove essa saúde individual. Ele desonera o Estado de ter que fornecer medicamentos de cannabis. Então, assim, é uma situação em que apresenta-se esse quadro probatório para o juiz, pedindo para que se afaste ali a possível criminalização do crime de drogas, do crime de tráfico de drogas, né, e o de contrabando pela importação de sementes. E é até um contrassenso, né, que um jardineiro faz muito mais contra o tráfico de drogas do que uma polícia que vai atrás de alguém e prende um maconheiro, por exemplo, né? Então, uma pessoa que planta para si própria, ela deixa de comprar do tráfico, ela já está fazendo mais pelo combate ao tráfico Sim. do que se ela fosse criminalizada e recebesse uma punitiva do Estado, né? Então, é muito legal você fazer essa distinção. E eu sei que você ia terminar de falar, mas antes eu vou puxar um gancho também, para você explicar para quem está ouvindo a gente
Por que de ser o habeas corpus? Essa tese ser feita através do habeas corpus. Pode parecer um contrassenso também, mas Sim. na prática foi o que funcionou, né? Sim, acontece que quando nós utilizamos a medida de habeas corpus para proteger esses pacientes, em primeiro lugar porque o habeas corpus ele é um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição, que é justamente para salvaguardar, tutelar, proteger a liberdade do sujeito, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir do paciente. Isso significa, isso se estende pelo fato dele não, ao ter essa proteção, ele não ser preso, sofrer prisão, né, pena de prisão, ser, por exemplo, preso em flagrante, levado ao cárcere, levado à prisão, em razão dele estar portando, usando a cannabis, manufaturando, fazendo a extração dos princípios ativos, semeando, cultivando. Então, o habeas corpus ele tem essa finalidade, principalmente de proteger a liberdade de locomoção. Mas por que proteger essa liberdade de locomoção? Porque o artigo 33 da Lei de Drogas, que é onde está previsto o crime de tráfico de drogas e traz diversos verbos ali do tipo penal incriminador, ele prevê uma pena de reclusão, que, salvo engano, é de 5 a 15 anos. Então, é uma pena de reclusão alta e que, se, por exemplo, for fixada, se ele for condenado e fixada acima de 8 anos, por exemplo, ele é levado a regime fechado. Então, é um crime que tem potencial de gerar flagrância o tempo inteiro, porque é um crime de natureza permanente. Então, o tempo inteiro, enquanto ele está manufaturando, o crime está se perpetuando no tempo, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, a polícia, se tiver ali circunstâncias elementares que indiquem a existência de um cometimento de um ilícito penal, que está ali tipificado na lei penal, pode prender o paciente em flagrante. E, a partir daí, ele responder um processo criminal, a partir daí, ele sofrer persecução penal, sofrer investigação e todas as consequências daí resultantes, que a gente sabe que não fica só na esfera penal, mas mancha a reputação do paciente, a pessoa fica manchada para o resto da vida. Então, assim, não é apenas penal, mas também socialmente, porque se isso vai para uma mídia, às vezes aquilo vai ter um contexto em que, no imaginário do senso comum, aos olhos de quem está lendo a reportagem, por exemplo, vai pensar que a pessoa pode ser um traficante, a depender do título de reportagem. E nem precisa tanto, né? Se a pessoa exatamente. for querer arrumar um emprego e o empregador jogar o nome dele no Jus Brasil e aparecer um processo de tráfico, ele não contrata. Pois é, então tem todas essas questões que estão envolvidas. Então essa é a razão pela qual o habeas corpus, ele se torna uma medida para proteger isso, onde o Estado juiz vai dizer, olha, nessas circunstâncias de fato aqui, o paciente não pode ser criminalizado. Nessas circunstâncias de fato aqui, ele não pode ser preso em flagrante, desde que observados os limites X, Y, Z. Então, é disso que se trata. E, em segundo lugar, porque o habeas corpus, ao contrário de ações civis comuns, que tramitam lá pelo Código de Processo Civil, pelo procedimento comum, os habeas corpus, eles seguem um rito muito mais acelerado de tramitação, porque ele não tem dilação probatória ampla. Eu, por exemplo, não posso produzir prova testemunhal dentro de um habeas corpus, produzir prova pericial, não temos audiência, então o procedimento é mais simplificado. O requisito é que eu tenho que trazer na minha petição inicial provas pré-constituídas, que, em regra, obviamente, são provas documentais ali, que vão demonstrar o estado do paciente. E, obviamente, se o Ministério Público ou os interessados, né, do Estado não impugnam, não questionam essas provas, ao meu ver, isso tem presunção de veracidade em favor do paciente. Então, essa razão pela qual o habeas corpus a gente entende como a medida adequada, juridicamente adequada, dentro dos postulados de necessidade, adequação, né, até mesmo o interesse de agir como condição de ação. Então, a gente traz aí o habeas corpus, que ela é uma medida em que é necessária para proteger, e ela é útil para proteger, ao mesmo tempo ela é adequada, porque tem uma matéria penal de fundo. O paciente pode ser criminalizado por um crime grave. Então, é por essa razão que o habeas corpus se torna aí a medida adequada para proteger nessas circunstâncias. Perfeito. Aqui, aproveitando esse gancho aí também, explica um pouco para a gente o que acontece. A pessoa, para conseguir o habeas corpus, praticamente ela tem que estar cometendo um crime, que não é crime, né? Sim, que exatamente. agora foi descriminalizado. Então, mas mesmo assim, como seria para dar entrada no habeas corpus, o que ela precisaria fazer, só assim, orientando a quem gostaria de sair da ilegalidade, né, Sim. e para entrar na legalidade, porque a gente sabe que hoje é descriminalizado você ter 6 plantas fêmeas em casa e se
locomover com 40 Até as 40 gramas. gramas, não é isso? É pela decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou esses limites para tentar fazer uma diferenciação entre usuário e traficante. Mas ele ainda deixou em aberto, né? Sim, ainda tem umas lacunas ali que precisam ser discutidas. Mas mesmo assim ainda é ilegal, né? Tá descriminalizado. Mas as ilegal pessoas, do ponto de vista muitas... administrativo, né? Pode ser Aham. apreendido, pode tomar uma multa se o município Isso. fixar uma multa. Sim, o que que acontece? Muitos dos pacientes que fazem o uso recorrente, né, dos substratos da planta, que tem a prescrição médica, etc., quando eles irão fazer o cultivo, geralmente o cultivo a necessidade do paciente, 6 plantas são insuficientes para atender isso. Aham. Então, geralmente, a extensão do cultivo é bem maior. Então, eu, por exemplo, tenho casos em que eu já vi sendo liberadas 120, 160 plantas, porque o paciente demandava de uma alta quantidade de medicamentos para poder tratar as enfermidades. E a gente não pode levar em consideração apenas a quantidade que é necessária para o paciente. Nós temos que ter uma margem de erro, porque a gente sabe que dentro dali da fisiologia da cannabis e etc., isso aí os especialistas vão saber dizer melhor, mas nós temos, por exemplo, a planta macho, a planta fêmea, até onde eu sei a planta fêmea que se extraem os substratos medicamentosos da planta, e uma polinização ali em um cultivo, você pode ter, às vezes, nascer plantas machos que vão ser inviáveis para o tratamento, descartáveis. A gente tem que considerar, às vezes, por exemplo... Além disso, pode perder por praga, né? Pode acontecer exatamente. várias coisas. Era exatamente esse ponto. Né, É uma gente? planta. Então, assim, você pode perder exatamente por praga, então você pode ter uma perda ali de produção, você às vezes pode ter alguma coisa de infertilidade do solo, não sei. É bem variável, então tem um contexto aí do que pode acontecer para que aquela quantidade de plantas não se atinja. Então você acaba tendo que ter um quantitativo obviamente maior para poder tentar suprir essa margem aí de intercorrências, né? Como a prática médica diz, intercorrência do que pode acontecer aí no decorrer desse cultivo para tratamento. Então, assim, um paciente, obviamente, que, por exemplo, tenha 120 plantas, 60 plantas, se ele é pego, há uma denúncia anônima e há uma invasão domiciliar, ou ele está numa hipotética situação de flagrância e tem uma invasão policial, obviamente ele vai ser preso e muitas vezes ele ali na própria lavratura da autoridade policial, vai ser colocado ali como possível tráfico de drogas. O Ministério Público, muitas vezes, que vai dar a tipificação do delito ali, vai referendar isso, vai processar como crime de tráfico de drogas, e ele pode ter uma denúncia que vire processo e responda por tráfico. E às vezes essa denúncia se baseou tão somente no quantitativo de plantas, o que é insuficiente para caracterizar tráfico de drogas. Então, às vezes, não analisou outros elementos circunstanciais que estão isso, se existia de fato mercantilização, se existia associação ao tráfico. Então, assim, essa é a razão pela qual o habeas corpus aí entra para você conseguir fazer essa proteção. Sobre os documentos, o que é... Só um adendo também. Importante dizer, né, pessoal, que quando a pessoa tem um habeas corpus, né, um salvo-conduto, para plantar 120 plantas, 60 plantas, não é tudo de uma vez, né? São 120 plantas anuais. Sim. E aí a pessoa, às vezes, faz 3 ciclos de 30, 3 ciclos de 20... E esse número também não é uma coisa que a gente escolhe. Não é assim, eu quero 20 plantas, eu quero 50, eu quero 1000 plantas. Não é assim. A gente faz isso com base em documentos técnicos. Então, a pessoa tem a prescrição médica. Essa prescrição médica é encaminhada para um engenheiro agrônomo ou um químico, um farmacêutico. Essa pessoa vai laudar a quantidade de plantas necessárias de acordo com a prescrição atualizada. Então, tudo é lastreado em documentos. Nada a gente tira da nossa cabeça, né? Então, só para ficar esclarecido para quem está ótimo apontamento, porque inclusive. você vai plantar... E isso faz parte de um dos documentos, inclusive, né? E aí você vai plantar a planta ela tem um tempo, né? Uma gestação, né? São 9 meses, se eu não me engano. A regular são, em média, 9 meses, mas se for automática, de 3 a 4, ela já está colhendo. Então você vai, também tem que ter essa margem, né, de tempo, porque do tempo de quanto você está colhendo essas aqui estão germinando, sim, né, para poder não faltar suprimento, suprimento durante todo o ano, todo o período. Agora que eu acho assim, já fazendo também aqui uma assessoria jurídica, né, já pedindo uma assessoria jurídica, assim, um dos documentos é uma prescrição médica. Prescrição de quê? Prescrição de baseado? Não prescrição existe, né? de flor é proibido? Prescrição de óleo seria? Entendeu? Então, o médico, ele também, muitos
Eu já estou um pouquinho mais antenada nessas coisas, porque eu estou trabalhando com isso agora, mas muitos médicos, eles têm medo de prescrever até o óleo, que é algo que você compra ali na farmácia, Uhum. né? Que dirá dar orientação para um paciente que quer cultivar a planta em casa. Então, como que seria, assim, para o médico fornecer um documento, uma receita, uma É, prescrição de algo que é ilegal, né? A vamos não lá. ser que fosse Vamos o por óleo. partes que é delicado, É, né? Pode falar e é, depois eu é complemento. um assunto bem delicado. O que que acontece? O médico, de fato, ele tem certo amparo legal no seu próprio código de ética médica. O médico, ele pode decidir o tratamento que seja mais eficaz para o paciente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Brasil, ele é signatário de uma convenção internacional, que eu não vou lembrar agora o número de cabeça, mas que diz que as drogas, né, num contexto global, elas têm que, o Estado tem que reprimir as questões de tráfico e etc. Mas, contudo, quando a droga ela é utilizada, a substância ela é utilizada para fins terapêuticos, isso teria que ser viabilizado. Salvo engano, também na própria lei de drogas, se eu não estou enganado, no artigo 2º, parágrafo único, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas isso. possibilita, né, o tratamento medicinal científico. Que isso daí não se encaixaria dentro de um contexto de criminalidade. Então, a lei, ela traz... Inclusive, o texto fala que essa lei não se aplica para esses casos, medicinal e Sim, científico. exatamente. Então, assim, a lei, ela traz várias brechas, várias margens, porque nós sabemos, existem outras substâncias que são, por exemplo, legalizadas, que vendem em farmácia, que são drogas, né? Uhum. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos e dizer, por exemplo, que um moderador de apetite não é droga. Em que, inclusive, tem muito mais efeito colateral. Né? Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, assim, uma droga é uma droga, outra droga é outra coisa. O médico, ele está respaldado ali dentro do seu código de ética médica e ele tem ali a sua autonomia, obviamente, com responsabilidade, para poder prescrever e avaliar as situações que são mais condizentes ao paciente. Quando você, por exemplo, me questionar assim, alguns médicos ficam inseguros de realmente receitarem, etc. De fato, o estudo da cannabis está, em algumas coisas, ainda muito incipiente, muito embrionário, muito no início. Sim, Outras sim. coisas, obviamente, já estão mais desenvolvidas, mas não é todo profissional que tem o conhecimento técnico e respaldo para poder prescrever. Então, naturalmente, isso gera insegurança em alguns profissionais. Porque, assim, às vezes, as próprias graduações de medicina, os próprios cursos, você não teve um estudo direcionado para esse sistema. Eu já ouvi falar, por exemplo, aí vocês me corrijam se estiver errado, mas que existia apenas uma universidade no Brasil que tinha um módulo de grade na medicina que era do sistema endocannabinoide. É uma no Sul, se eu não me engano. Então, assim, Agora deve ter atualizado, mas já muito pouco então, ainda. aí você na própria grade, né, acadêmica, acho Não que da tem medicina, ainda. você não tem muito o aprofundamento desse tipo de estudo. Então você forma profissionais em que às vezes não estão preparados para poder lidar com isso. Sim. E assim, o profissional, eu até digo, se realmente o profissional não entende da área, não compreende, é melhor que ele não prescreva, porque para ele não incorrer em negligência e prejudicar o paciente. Sim, com Então ele certeza. estaria incorrendo em ato culposo ali, poderia ser ensejar responsabilidade civil e etc. Mas assim, os médicos que já têm um respaldo técnico, que já se amparam em estudos científicos, são vastos, né? Os estudos científicos nessa área do tratamento da cannabis são vastos, então que já tem um pouco desse respaldo científico e conseguem prescrever os laudos. O que é a praxe que eu tenho visto até então? E que isso até hoje não tem sido objeto de questionamento judicial. Os médicos, eles fazem, obviamente, uma análise clínica do paciente para saber se, de fato, a comorbidade que ele tem, né, se enquadra ali, se ele é paciente para uso de cannabis. Então, vai fazer uma análise clínica geral. Alguns médicos, obviamente, podem pedir certos exames, porque assim, a medicina ela é bem integrada. Sim. Então, assim, podem pedir certos exames também, vai fazer uma anamnese, etc, etc. E vai ver se o paciente se enquadra dentro dessa prescrição. A partir do momento, o médico pode prescrever, por exemplo, óleo, né, ou óleos importados, que o paciente consegue autorização na Anvisa para importar, ou óleo de associação, porque no Brasil nós já temos associações que produzem esses óleos. Alguns médicos prescrevem flores in natura, isso é um pouco controverso, porque já teve, acho que,
resolução, salvo engano, do Conselho Federal de Medicina proibindo, mas aí teve aí uma manifestação dos médicos, muitos contra essa proibição, porque defendem aí o tratamento dentro da cannabis. Então tem muitos médicos que prescrevem a flor, né? Tem médicos que prescrevem até outras coisas que eu já vi, como pomadas e etc, com outros produtos aí. Então, assim, a prescrição, o médico tem a liberdade de fazer dentro do conhecimento científico, dentro daquilo que ele entende melhor para tratamento do paciente. O médico não pode ser responsabilizado por isso, tá? E, principalmente, o paciente ter a autonomia no sentido de ter um consentimento informado, dele saber exatamente o que está sendo prescrito, saber de possíveis efeitos colaterais, saber ele ter aquela decisão de forma consciente, livre e informada. Então, o paciente ele tem que ser informado, esclarecido do que está sendo prescrito, do que é de fato isso que você quer no tratamento. Olha, tem isso e tem aquilo. Então, isso tudo tem que ser esclarecido para o paciente. Seria interessante, então, no caso, fazer um termo de esclarecimento. Com certeza, sem dúvida. Termo de consentimento. Livre e esclarecido. E aí Exato. você faz o paciente assinar, alegando que pode ter possível efeito que nem teve colateral, com a cloroquina na época do Covid. Sim. A gente tinha que fazer exatamente o paciente assinar esse termo. E aí, termo. fazendo esse gancho, eu ia falar justamente isso, sobre prescrição de flor, né? Isso é uma grande confusão que existe no Brasil, porque a gente sabe que o uso vaporizado, né, o inalatório, tem biodisponibilidade maior, faz efeito mais rápido. Para quem tem dores crônicas é muito bom, para quem tem problemas que precisa de resgate de crise rápida é muito bom. Mas o médico não pode prescrever um baseado, não tem como. E aí, o que acontece? O uso vaporizado, que a pessoa faz um uso através de um equipamento que chama vaporizador, e ele não gera combustão, ele aquece somente para liberar as substâncias. Esse uso, ele não gera danos ao pulmão. Esse tipo de uso, o médico está respaldado para prescrever. Respaldado sim, né? Dentro dessa autonomia médica. Não tem uma normativa que autorize, também não tem uma normativa que proíba, é um uso off-label, né? Mas fica mais fácil para o médico fazer essa prescrição nesse sentido. Agora, pode o médico ter problema com o conselho? Pode. Então, o que acontece quando a gente, às vezes, orienta, né, alguns profissionais nesse sentido, é que muitas vezes a pessoa não vai prescrever a flor, o médico não vai prescrever a flor, mas ele vai relatar no relatório que a pessoa fazendo o prontuário, né, no prontuário ou no relatório evolutivo, né, não sei qual é o nome técnico, mas que dentro desse documento médico, o médico vai relatar aquilo que ele está observando, que o paciente disse que fez o uso inalatório e que para ele funcionou e teve uma melhora significativa. Então, fazendo um adendo com aquilo que você abordou aqui, que a Lidia acabou de pontuar, o relatório médico é muito importante não só para respaldar o paciente, mas também para respaldar o próprio médico. Porque o médico, o médico não consegue analisar tudo do paciente em uma única consulta. Os tratamentos, eles são contínuos. Você tem que ver como o paciente está se adaptando, como que está sendo aquela terapia, se tem que ter ajuste em posologia, e daí por diante. Então, a cada período de tempo, geralmente eu aconselho de mês em mês, ou até de 3 em 3 meses, o médico fazer um relatório detalhado, descrevendo que o paciente fez a uso da quantidade X, quais os efeitos, se teve algum efeito adverso, qual que foram as evoluções desse tratamento, o que o próprio médico observou, o que tem ali de amparo científico, ainda que não seja totalmente conclusivo, mas que tenha um amparo mais ou menos científico mínimo em relação àquilo. Então, isso é um relatório que dá segurança ao paciente, né? Se, por exemplo, ele precisar de um relatório para impetrar um habeas corpus, isso influi no imaginário do juiz, então isso é algo de convencimento muito grande. Também, né? Pelo SUS, pelo plano. Então isso é algo de convencimento e é um respaldo para o próprio médico, porque o médico ele é obrigado ali a, de fato, fazer uma análise profunda do que está acontecendo, e não algo produzido em série, mas de fato ele fazer um relatório de acordo com a especificidade de cada paciente, cada caso clínico, né? Vamos dizer assim. É por isso, inclusive, que eu desindico as plataformas, que eu não vou citar os nomes, mas que vocês sabem quais são, porque as consultas normalmente são assim, são 5 minutos de consulta e não tem como a pessoa te avaliar em 5 minutos. Não, não tem como, não tem Acho então, que em nenhuma área da medicina. Para quem está buscando qualidade, eles estão vendendo receita. Isso. Exatamente. Eles estão vendendo receita. Eles não estão fazendo. Eu acho um desserviço. Uma consulta. Sim, né? Assim, a maioria dos pacientes que chegam buscando habeas corpus, normalmente eles já fazem uso. Sim. Eles já chegam com uma história. Já chegam com a história, já chegam laudado.
já chegam, Sim. ó, tomei todas essas Laudado medicações. por ele mesmo, né? Tipo assim, Não, muitas autodiagnóstico. vezes não, muitas vezes realmente Já tem passaram por todo um entendi. processo de sofrimento mesmo. Paciente que passou na mão de vários médicos e Entendi. viu na cannabis a solução para as dores dele, né? E é o que a grande maioria, não, é lógico que tem, né? Não é 100%, tem exceções, mas a grande maioria, quando vem buscando habeas tá. corpus, Já ele passou já por um caminho. já passou por um caminho, já tem uma história ali para te contar do porquê que ele está consumindo a maconha, né? Não é simplesmente assim, não, resolvi fumar maconha porque me falaram que é bom, Sim. né? Eles, geralmente, eles Já tem têm uma ali uma... experiência, né? Então, você acaba que o médico, ele consegue ter um respaldo maior porque ele tem todo esse Histórico, né? histórico por trás que ele, né, vai colocar bonitinho lá em prontuário, né, e vai prescrever as quantas... Cíntia, não vejo problema em prescrever flor, gente, eu também não porque vejo. O qual conselho a que pode diferença ver, da né? Eu não flor vejo. para o óleo? O óleo é uma É a extração da extração da flor. Sim. É a mesma Exatamente. coisa que Elitza Se você falou, falar, toma vou chá de tomar... espinheira santa. É a planta espinheira santa. Exatamente, faz. É a mesma o que coisa eu que tô Elitza falando, falou, como é que eu vou fazer uma limonada, né? Eu vou Sem o te- limão. Sem o limão. Sim. Entendeu? Então, para mim, eu não vejo motivo nenhum para não se prescrever. Não, você vai fumar, inalar, no caso, tantas E gramas mesmo que tenha o risco ao pulmão, de nossa, se você flor. toma um Rivotril, você tem risco até de morrer, gente. Entendeu? Tudo tudo tem tem que ser risco. avaliado, né? Tem que pesar o custo e o benefício. Tudo tem que ser muito bem avaliado. Então, é só assim. Então, o que pode ficar entendido é que, gente, existe o como, né? Existe, não é algo impossível, pelo contrário, é uma coisa até bem lógica e possível de acontecer. Eu até... É só seguir o caminho correto, né? Sim. Buscar um acompanhamento profissional, né? Eu quero habeas corpus. Procura um médico, já começa a fazer o acompanhamento. Isso. Procura um advogado para te orientar, tudo que vai precisar, né? Para fazer tudo certinho. Até porque é uma área que envolve multidisciplinariedade, então não é só o direito propriamente dito, às vezes o direito ele é insuficiente para resolver todos os caos sociais, né, então todas as questões, então a medicina aí, né, ela entra como um Papel ponto fundamental para amparar também o direito na hora de confecção, porque ó, veja, eu preciso de um amparo técnico para me dizer se o paciente está enquadrado dentro do uso da cannabis, se ele é paciente medicinal de fato, não, né? se ele é elegível ou não. Isso, Então, assim, eu preciso, às vezes, de uma pessoa, às vezes, um engenheiro agrônomo que saiba fazer um cálculo para me quantificar um quantitativo de plantas para viabilizar o tratamento do paciente. Então, E também não é qualquer engenheiro, porque na faculdade de engenharia agrônoma também não aprende cannabis. Então, tem toda uma complexidade envolvida. Então, assim, são várias áreas que interligadas ali vão fazer com que você propicie esse tratamento minimamente adequado para o paciente. Então, não é só o direito propriamente dito, né? Nós temos lá a nossa tarefa de argumentar, de levar a pretensão em juízo, mas nós precisamos também de outros profissionais auxiliares para a gente conseguir viabilizar o nosso próprio serviço. Então, tem isso. Sobre aquela indagação que você me fez em relação a questão do médico fazer a prescrição e sobre... Foi uma indagação que você fez no sentido de que, às vezes, eu fico com medo de fazer a prescrição e etc. Porque, às vezes, é alguma coisa ilícita, mas como que o médico vai fazer uma prescrição ilícita? Como que a gente vai sentir segurança, né? Segurança, Pra isso. poder prescrever algo que é ilícito. Segurança jurídica mesmo, Segurança né? jurídica para prescrever algo que é ilícito, mas que tem todo um respaldo também por trás que pode deixar... Acho que essa é a diferença do deixar de proibido ser- pro regulado É, também. sim. Tem um ser regulamento, proibido pra- você seguindo aquele Regulado. regulamento, ele deixa de ser um vício. regulado. Exatamente. É o que, né? Aí a gente pode entrar até no, vamos liberar a maconha. Não, gente, vamos regular a maconha. É Exatamente. diferente. Sim, do que você totalmente. Igual o liberar. álcool não é Totalmente. liberado, a gente sabe que é, mas na prática, menor de 18 anos não compra. Mas na prática Então, compra. vamos Então, regular a né? maconha, né? Liberar. Regular, fazer com que o Estado exerça o seu poder fiscalizatório, né? Poder de polícia, mas não de prender, mas poder de polícia no âmbito administrativo, que é o dever de fiscalizar, né? É o dever de impor penalidades caso esteja descumprindo norma regulamentar, norma administrativa. O Estado ele tem que Manter a ordem fiscalizar, social, manter a ordem social. Isso então aí. o Estado tem que fazer isso. Mas Antes de continue passar a isso. palavra para ele rapidinho, só para Aham. fechar essa parte,
quando eu fiz a minha primeira consulta canábica, né, com uma médica, e inclusive foi uma amiga minha, grande amiga minha, que mora no exterior hoje, acho que ela atende lá também. E ela me prescreveu, inclusive, colocando assim, quais genéticas que ela indicava para o meu caso. Claro que eu nunca tive acesso Nossa, às que genéticas lindo! específicas, mas ela Meu tava, sonho é chegar cara, nesse nível. me lembra que eu vou te mandar esse documento dela, porque foi muito legal. E aí eu lembro que no relatório dela estava escrito que a paciente procurou para otimizar o uso da cannabis. Então, eu já fazia o uso, ela relatou que eu já fazia o uso, e que eu acho que essa palavra casa bem com essa Otimizar. questão. A pessoa ela já faz um uso, mas muitas vezes ela faz um uso abusivo. E aí ela está buscando otimizar aquele uso, fazer um uso melhor, que faça Consciente. mais benefício para Um uso ela do Muito que consciente. interessante prejuízo, isso. né? Muito interessante. Não, Achei e interessante você falou um trazer essa negócio. palavra pra Agora, pro os contexto. óleos já começaram, os primeiros óleos a aparecerem com o terpeno ali, Ah, que legal. sabe? Lançamento, Maravilha. óleo tal, com terpeno tal, mas eles estão também gourmet, né? Aí você sabe que o gourmet é mais caro, Sempre, entendeu? né? Quando você coloca ali qual que é o terpeno, Sim, sim. aí já dá uma encarecida no É porque produto. isso vai fazer com que eles tenham Mas que ter só tem aquele diferença. cultivo vai virar essa planta aqui. Já não dá para pegar um monte de planta aleatória, jogar numa máquina, fazer um monte de óleo, misturar e vender para o mercado. É uma coisa mais refinada, né? Vamos dizer Sim, assim. sim. Ao mesmo tempo que é simples, ela é anticapitalista, essa planta. É muito complexo, né? Eu ri aqui mais cedo, porque na hora que vocês estavam conversando, tal, eu pensei assim, gente, imagina eu prescrevendo assim, fulano de tal, uso relatório, tantos baseados por dia, uma de manhã, Mas aí uma os médicos almoço, colocam uma uma grama e coloca tipo assim, utilizar em É caso muito de surreal. crise um puff ou 2, 3 É, puffs, que seria tipo aham, tragadas, né? aquela. Vaporizador. Não, Ai, eu só queria fazer essa citação aqui, que foi uma pergunta muito interessante que ela fez, esse artigo está na Convenção Única sobre Entorpecentes, foi recepcionado foi promulgado, né, na verdade, pelo Brasil, através do decreto número 54.216 de 1964. Então ela é bem antiga, mas ela traz um artigo muito atual para essa questão, né? No artigo 49, a linha F, ela vai dizer o seguinte: o uso da cannabis para fins que não sejam médicos ou científicos deverá cessar o mais cedo possível. Ou seja, para fins que não sejam médicos científicos. Aham. Ou seja, o Brasil, ele, através das suas próprias convenções, ele já admite o uso da cannabis para fins médicos e científicos. Então, você tem... Desde quando isso Desde aí? 1964. Então, assim, por mais que a cannabis é uma planta, né, que pode extrair substância das quais possam ser extraídas drogas, e que inclusive está prevista lá, salvo engano, na resolução 340, eu acho que da Anvisa, que vai dizer, vai dizer lá o que... Portaria 344. Portaria, isso, portaria 344 da Anvisa, em que vai dizer quais substâncias lá que são enquadradas drogas, porque a lei de drogas, ela fala drogas, só que é uma lei penal em branco, então ela precisa de uma norma complementar para poder descrever o que seria droga, e a cannabis sativa está lá Essa na portaria ela é portaria atualizada de tanto 344. em tanto tempo Isso. e vem todas as substâncias lá. Exatamente. Só que isso não impede o uso médico ou científico. Até porque isso tem previsão em tratados internacionais que foram promulgados pelo Brasil. Então não tem. Entra naqueles conflitos que eu disse. Você tem o Estado querendo combater o narcotráfico e etc., mas por outro lado você também tem direitos fundamentais individuais que devem ser preservados. Né? Então, tipo assim, o direito à saúde, ele não é só um direito fundamental, mas ele também é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição. O direito à segurança também está previsto no artigo 6º. São duas coisas que entram em rota de colisão. Então, assim, como que se resolve esse tipo de conflito? Entendeu? Então, são coisas a ser vistas em cada caso. E aí então, responde essa pergunta, como que se resolve esse tipo de conflito? Exatamente. Com base em princípios, né? Exatamente. Você tem várias formas de resolver esses conflitos através de casos concretos, de análise de casos concretos, a partir, por exemplo, de critérios de ponderação, de princípios, para saber qual que vai prevalecer naquele caso concreto. Então, isso também você entra aí uma análise do princípio da proporcionalidade. Exemplo prático seria assim, vamos supor, tem uma pessoa se afogando aqui num lugar
e a única forma de salvar seria pegar um bote salva-vida de alguém, um barco, sei lá, e aí você pega sem autorização e sai e vai lá salvar a pessoa. Pô, você invadiu o patrimônio de alguém. Mas nesse momento, o que é mais importante? É a vida ou é o patrimônio? O patrimônio Sim. depois você restitui. Exatamente. Então tem essas coisas que têm que ser ponderadas. Em casos concretos, às vezes aparecem esses tipos Bacana. de questões. Então, assim, os direitos fundamentais, eles não podem ser relegados ou ignorados por conta de um raciocínio utilitarista, de máxima otimização do bem coletivo. Os direitos também individuais, eles têm que ser salvaguardados na medida do possível. Então, é nesse ponto que se entra, onde há comprovação de finalidade medicinal de cannabis para um paciente, que ele não pode ser criminalizado pelo crime de tráfico. É absolutamente desproporcional. É absolutamente é uma Desumano, afronta ao próprio bem jurídico de tutela da saúde pública. Porque ele não está comercializando, ele não está promovendo uma destruição dessa saúde. Ele está promovendo a saúde individual. Então, nós temos essas questões que precisam, assim, não só a sociedade precisa começar a enxergar isso de uma forma mais otimista e de uma forma mais reflexiva, mais madura também, né? E não apenas a partir de estereótipos, o maconheiro não tem cérebro ou queima neurônio. É claro que isso daí você acha que vai saber dizer melhor do que eu. A ciência, ela não é imutável. Nós já tivemos estudos no passado, sim, que traziam talvez essa perspectiva. Inclusive né? com muitos erros metodológicos, Sim, né? Se existem- tivesse sido qualquer outra substância, com a quantidade de fumaça que eles colocaram, os macacos teriam morrido do mesmo jeito. Então, Tem estudos que trouxeram essas visões, que foram estudos de fato replicados aí na comunidade acadêmica, na comunidade profissional. Alguns médicos ainda encabeçam esse tipo de posição, mas a ciência, ela não é imutável, ela tem os seus graus de evolução, de desenvolvimento de novas metodologias de abordagem, de pesquisa e de estudo, e a partir daí você viu. Nós observamos hoje que já existem estudos que são totalmente contrários como a dizem essa por aí, a perspectiva. ciência avança funeral após funeral. Então, Morrem os cabeça dura e aí ela vai avançando. então é nesse sentido que a gente sabe. E não só, às vezes não se baseando tão somente em ensaios clínicos. Nós não podemos também visualizar a questão da cannabis só a partir dos ensaios acadêmicos e científicos. Veja, nós também temos que fazer observações empíricas. Porque nós sabemos que na observação do cotidiano tem pessoas que fazem o uso e você vê evidências né? concretas de melhora. Então é a Evidências. partir daí que a ciência tem que se atentar. Olha, não é bem assim aquele malefício todo, aquela destruição toda que pregavam. Peraí, tem alguma coisa aqui que me chama a atenção de que tem trago um resultado positivo. Então, é nesse sentido que essa observação empírica da realidade também tem que conduzir certas análises científicas. Então, é uma das razões pelas quais acredito que tenha havido uma evolução aí desses próprios estudos, da forma de você abordar se é algo tão maléfico assim, ou se é algo que de fato proporciona ali um grau de melhora para os estados dos pacientes. O Samuel Ótimo. fala difícil assim, porque eu esqueci de falar, mas ele também é juiz leigo lá em Cachoeira. Então, isso é tipo um juiz auxiliar, assim, né? Então, ele tá sempre dentro dos gabinetes, e aí ele traz essa linguagem mais jurídica, mas isso é tão importante porque a gente vê também que ele tem essa perspectiva do lado de lá, do balcão, como a gente chama, né? Do lado do juiz, o que o juiz vai analisar com mais critério, mais cautela. Então, é muito importante também essa observação para vocês entenderem, porque a análise dele é tão técnica. E aí a próxima pergunta que a gente faz é sobre como que você acha que a cannabis pode ajudar a nossa sociedade, né? Assim, claro, a cannabis, isso daí, assim, eu nem vou me arvorar muito em dizer questões que fogem da minha alçada, mas dizer no sentido assim, pelo que eu já observei, pelo que eu já vi de algumas publicações, etc., a cannabis, ela tem essa questão, vamos dizer assim, de humanização nos tratamentos, em primeiro lugar, em pessoas em que às vezes não tem essa acessibilidade aos tratamentos, poder exercer a sua autonomia privada,
o seu direito individual de fazer o cultivo e tratar ali dentro da sua autonomia privada de forma consciente, livre, esclarecida, ali as suas comorbidades. Dentro da própria indústria, né, nós temos algumas observações de que as fibras, elas podem ser usadas tanto na indústria de tecidos, já vi coisas também dentro do âmbito da construção civil. Então você tem essa perspectiva de ecológica, vamos dizer assim, de melhoria para o próprio meio ambiente, trazer algo mais sustentável, não só para o paciente, que ficaria mais preservada essa sua autonomia privada de fazer os seus tratamentos sem depender de indústrias, de produções em massa, mas poder ter algo ali ecológico, fabricado para si mesmo, evitando essa reprodução em massa de lixo, etc, etc. Essa questão na construção civil, já ouvi falar também na questão de biocombustíveis, né? Então, acho que isso é fundamental para você trazer algo, até mesmo atender ali o que a Constituição diz dentro de termos um meio ecológico, um meio ambiente equilibrado, porque você traz aí essa perspectiva de algo mais ecológico, de algo sustentável, de algo não poluente. Então, esse é um avanço que nós temos nesse sentido. E qual foi o outro ponto que você me abordou? No caso, seria como que a cannabis pode ajudar, né? E aí a próxima pergunta, que já é um gancho dessa outra, é quais os avanços e os desafios que você enxerga hoje com relação a isso no Brasil? Os avanços nós temos visto no sentido de que hoje, de fato, você tem uma maior acessibilidade, você começa a buscar uma maior acessibilidade disso. Hoje, até mesmo com a internet, com a facilidade de informação e de difusão do conhecimento que a gente vive, né, nessa revolução industrial tecnológica, né, vamos dizer assim, nós temos uma difusão dessa perspectiva de informação e de conhecimento, o que, nesse sentido, traz com que as pessoas apreendam melhor esse conhecimento e comecem a mudar ali os seus padrões, aquilo que acreditavam que a planta, por exemplo, era só um mal. Então você começa implantando essa modificação de pensamento social, né, todos os dias, isso já é um avanço. E não só... uma educação, uma educação, né? Então, assim, quando você começa a implantar isso, as pessoas começam a ir mais atrás. Então você tem um aumento do número de buscas aí, obviamente, né, por decorrência lógica, das pessoas quererem esse tratamento. E nós sabemos que no Brasil nós vivemos um processo de judicialização. Então, o nosso judiciário ele é expansivo, hoje as pessoas levam as suas pretensões muito para a justiça. Nós vivemos o fenômeno da judicialização, isso já é dito tanto na doutrina constitucional como dentro da própria comunidade jurídica mesmo, em que as pessoas levam essas pretensões, desaguam no judiciário. Então, como hoje nós temos uma legislação que ainda criminaliza a questão dos usuários e etc, né? E que criminaliza certas condutas voltadas ali para o tráfico de drogas e que às vezes há essa confusão, né? Como eu falei anteriormente, de usuários e traficantes, as pessoas ficam com medo disso e buscam ali em juízo ter salvaguardados os seus direitos. Então você tem uma crescente multiplicação de processos dessa natureza e obtenção aí através do Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário, nesse sentido, ele é fundamental para garantir a pretensão dessas pessoas, porque às vezes nós temos muitas omissões do Poder Executivo, muitas omissões regulamentares, muitas omissões de difusão de política pública efetiva, e no Legislativo de, às vezes, você regulamentar certas questões. Então, se, por exemplo, nós temos lá, na lei de drogas, salvo o melhor juízo, a questão do plantio para questões científicas. Até hoje isso não foi regulamentado. Então você tem omissões que são omissões inconstitucionais porque atentam contra direitos fundamentais. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário tem que se manifestar sobre a matéria, né? E a partir daí você começa a avançar através do judiciário. Então, esses são os avanços que já tem tido, porque você começa a trazer uma universalidade, né, e de acesso para essas pessoas, que é geralmente, né, em países em que nós sabemos que o Brasil é um país profundamente conservador, né, é um país profundamente conservador, e nesse sentido, às vezes o judiciário ele entra para poder fazer essas concessões, obviamente respeitando os direitos fundamentais, para salvaguardar esses direitos fundamentais, porque às vezes o parlamento, às vezes quem deveria, na verdade, regulamentar isso, entra em discussões políticas, né? Que não vem aqui ao caso, mas entram em discussões políticas que às vezes travam esse processo de avanço, né? De, vamos dizer assim, de um avanço iluminista, de um avanço de conhecimento, de um avanço técnico sobre a matéria. Então, às vezes, ficam em discursos
sobre questões morais a respeito disso, quando na verdade a ciência tem que avançar. Então, nesse sentido, esses avanços hoje eu tenho visto como o judiciário encabeçando aí e tomando frente desses avanços. E essa difusão do conhecimento aí, através das mídias sociais e etc., em que as pessoas começam a ter uma educação, né, uma conscientização e uma mudança aí de paradigma, uma mudança de mentalidade com o que de fato a cannabis é. Sobre a questão de dificuldades, né, de desafios, né, que a gente pode enfrentar, o que eu vejo é basicamente o seguinte: em primeiro lugar, a falta, né, ainda esse estigma social que está no imaginário coletivo sobre as pessoas que fazem uso da cannabis. Então, essas pessoas, elas são rechaçadas. Essas pessoas, elas são vistas com outros olhos em determinados grupos sociais. Então, esse tipo de estigmatização, ela causa um empecilho também para o avanço. Então, por decorrência lógica, é um desafio, né, que a gente enfrenta hoje. O desafio regulatório, né, em segundo lugar, que é o desafio em que os poderes executivo e tanto o poder legislativo às vezes ficam emaranhados nessas disputas políticas e não, de fato, concretizam direitos fundamentais. Veja, a concretização de direitos fundamentais, ela não é só um papel do judiciário. Isso é emaranhado para todos os poderes. Os direitos fundamentais devem ser observados tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo, quanto pelo judiciário. Então, assim, o legislativo e o executivo às vezes ficam atrás disso, porque entrava, né, essa discussão técnica, essa discussão aprofundada e científica, porque muitas vezes o executivo e o legislativo não é científico, né? Ele fica com base ali em um senso comum, em algo de crenças, às vezes, limitantes a respeito de um determinado assunto. Então, isso às vezes impede esse crescimento. É um desafio que a gente enfrenta justamente por conta de não só isso, obviamente, mas de uma cultura profundamente conservadora em determinados assuntos. E também que eu vejo como desafio também é a própria cultura, né, das autoridades de persecução penal, as autoridades de segurança pública, porque temos que partir do pressuposto de que nem todo cidadão, nem toda pessoa é um traficante. Aliás, para todos deve militar em favor o princípio da presunção de inocência. Eu não posso subverter o princípio da presunção de inocência. Então, quando você tem uma autoridade policial, é óbvio Na lei que de drogas parece que a gente tem o contrário, né? Parece que é presunção de traficância. Aí você que prove que você não é. É claro Na verdade, que isso não é completamente isso legal. não é uma crítica a nenhuma autoridade policial propriamente dita, longe disso. Isso na verdade, sim, existem ótimos policiais, como em qualquer lugar, existem ótimos profissionais e profissionais ruins. Isso é em qualquer área. Então, assim, quando eu digo essa questão dos agentes de segurança pública, é porque muitas vezes, para determinados grupos, a persecução penal é seletiva. Ela é desproporcional com um grupo e com outro é mais branda. Então nós vemos isso é dado, isso tem dados do CNJ, são vastas as pesquisas. Então nós vemos que esse é um desafio que nós enfrentamos dentro ali da mentalidade dos agentes de segurança pública na hora de verificação das circunstâncias na investigação. Então, o simples fato de uma pessoa estar fazendo uso não presume-se que ela é traficante. Pelo contrário, para ela ser considerada traficante, eu tenho que investigar. Eu tenho que averiguar, eu não tenho que simplesmente imputá-la como traficante. Quem tem o ônus da prova de produzir, o ônus da prova de comprovar que, na verdade, aquela pessoa é culpada, isso é ônus do Estado. Então, o agente de segurança pública que pertence ao Estado é dele a incumbência de comprovar ali que a pessoa está agindo em traficância. Eu não posso simplesmente jogar um processo, por mais que a gente saiba que isso aconteça, eu não posso jogar dizendo que essa pessoa é um traficante quando não tem elemento de circunstância fática para dizer isso, né? Então esse também é um desafio, essa mentalidade aí dos agentes de segurança pública por várias vezes. E vários outros, né? Mas vou me limitar a essas questões por hora. Então, Perfeito, Samuel. eu queria pegar o gancho aqui para comentar um pouquinho sobre as associações. Eu ia puxar esse assunto, mas só para a gente ir encerrando, assim, se você puder Sim. ser um pouquinho mais breve, mas eu ia falar isso, se você tiver algum caso que te marcou ou algo sobre as associações que você queira comentar, assim, também para as pessoas, a gente já vai encerrando. Porque a gente está passando aí por um período transitório, né? Em que provavelmente vamos assim, né? Quando eu falo em geral, mas
será permitido o plantio, né, da cannabis em solo brasileiro. Uhum, sim. Só que para fins Industriais, né? industriais, farmacêuticos. E aí, qual é a pegada? O medo é das grandes Engolir as indústrias associações, né? engolirem as Fazer associações. uma regulamentação super Fazer um- inacessível, tem que ter um laboratório de milhões de reais, e aí... Exatamente. E atrapalha ali o tratamento de tanta gente hoje que é dependente, né, dessas associações. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de associação. Veja, a gente tem que saber que tanto a associação ela tem uma natureza jurídica e finalidade absolutamente distinta de indústria e de empresa propriamente dita. Uhum. A associação ela tem previsão constitucional, obviamente. Toda pessoa ela tem o direito de se associar e de se manter associado, não é obrigado, né? Ela pode se retirar, né? Mas ela tem o direito de associação, tem o direito de se associar, tem o direito de se manter associado, tem o direito de buscar ali, de defender as suas ideias dentro de uma associação. Óbvio que tudo isso tem que ser, obviamente, com responsabilidade. Uhum. Mas nós vemos que as associações, elas começam justamente com essa ideia das pessoas se apoiarem mutuamente ali para se tratarem Isso aí. em relação a uma causa. E, obviamente, essas pessoas começam, Não às tem vezes... fins lucrativos, Não tem né? exatamente não tem fins lucrativos, é óbvio que tem custos, mas esses fins Sim. lucrativos não são para lucro, Aham. igual uma empresa propriamente Os custos dita. são rateados, né? Porque o associado Ele ele tem uma paga ali uma contribuição. mensalidade. Exatamente. Então, a associação, ela começa com os pacientes ali se autoajudando a produzir esse medicamento. E eu enxergo como absolutamente desarrazoado, veja, desarrazoado você impor à associação a mesma regulamentação que você impõe para uma indústria. Uhum. Porque os fins dela são absolutamente diferentes. Então, eu penso que, de fato, para uma associação, você, obviamente, tem que fiscalizar dentro ali do controle do medicamento. Por exemplo, se aquele recipiente que está sendo colocado óleo é um recipiente que não está sendo contaminado, se não está tendo contaminação para os seus associados. Você tem que ter um controle sanitário mínimo, você tem que ter um laboratório com mínimas condições. Uhum. Agora, fazer imposições, tal como laboratórios, mega laboratórios, como para algumas indústrias, é absolutamente desarrazoado e vejo até mesmo inconstitucional, Uhum. justamente pelo fato da natureza jurídica da associação ser totalmente diversa. E na medida em que eu proíbo essas associações ou tento inviabilizar o exercício de fruição, o exercício de auxílio mútuo entre os pacientes e dela se desenvolver, eu infrinjo a própria garantia, o direito fundamental da Isso aí. associação poder estar regularmente constituído e do próprios pacientes que se autoapoiam Uhum. viabilizarem o seu acesso à saúde. Então, nesse sentido, os pacientes, eles têm que ser resguardado o direito deles de promoverem a saúde individual e a fiscalização do Estado, como a gente vai chegar a isso para que não seja para que não seja imposta essas imposições, tal como a indústria farmacêutica, é algo que de fato tem que discutir. A gente ainda não tem isso totalmente claro, totalmente concreto. Uhum. O que a gente sabe é o seguinte: as associações elas não podem ser impedidas de funcionamento. Isso tem que Uhum. ter essa continuidade, porque senão você, da mesma forma que eu falei anteriormente, você inviabiliza o direito à saúde da mesma forma. Então, nós temos que encontrar uma maneira de que, sim, as associações continuem operando, possam operar, tenha, sim, exercício fiscalizatório do Estado, mas que esse exercício seja comedido, né, e coerente com o objetivo da associação. Uhum. Maravilha, pessoal. A gente já estourou o tempo, então vamos encerrando por aqui. E a gente Muito agradece muito a presença do Samuel. E com certeza essa conversa renderia horas, então a gente Sim, vai chamar ele conversa outras vezes nas longuíssima. próximas temporadas. E é isso, esse foi mais um episódio de Raiz Informativa. A gente espera que vocês curtam os próximos episódios. E até a próxima.